amados irmãos e amadas irmãs. Nesse início de conversa, gostaria de perguntar a vocês: o que acontece quando o céu treme e a terra fala? Imaginem, por um instante, o cenário mais grandioso da história humana. O som de trombetas que não vem da terra. Um monte enorme, tremendo. A rocha que o fogo não consome, mas é envolvida por ele. Uma nuvem tão densa que ninguém ousa atravessar e talvez nem conseguisse se tentasse. Relâmpagos que escrevem na escuridão. A voz de Deus, que muitos chamam de metáfora ou alegoria ou impressão subjetiva, dirigida a um povo de ex-escravos recém-libertos, cujos tornozelos ainda carregavam as marcas frescas das correntes quebradas de Mitzrayim, Egito. Ali, no Har Sinai, no Monte Sinai, Israel ouviu o impossível. O Altíssimo Deus falou. Não por meio de um profeta, não por sonhos, mas diretamente, usando suas prerrogativas inalcançáveis. E diante dessa revelação, eles tremeram. Aquele povo numeroso tremeu. As pessoas suplicaram, pediram que Moisés, fosse o mediador, porque a proximidade divina era tão intensa que parecia esmagar a alma humana. É nesse contexto o maior encontro entre o céu e a terra que nasce a história na qual hoje queremos mergulhar. Um drama espiritual que atravessa os séculos com a força de um verdadeiro terremoto teológico. Um episódio que expõe a fragilidade humana, mas ao mesmo tempo revela a surpreendente, infinita misericórdia de Deus. O episódio do Egel Azahav, o bezerro de ouro, não é apenas uma queda. É o espelho mais honesto da alma humana em sua ansiedade, em sua pressa, em sua fome de símbolos, sua incapacidade de lidar com o silêncio e sua necessidade de ver, tocar, segurar o que é sagrado. E o Mishkan, o santuário no deserto, não é apenas um tabernáculo. É a resposta divina que reorienta, restaura e educa o coração humano, ferido por sua própria precipitação. As palavras que introduzimos aqui não têm como objetivo apenas narrar fatos antigos. Elas querem despertar, confrontar e, sobretudo, inspirar. Querem tocar o coração humano contemporâneo, nosso coração, porque o bezerro de ouro ainda vive. Não de ouro derretido, não na forma de uma imagem de metal, mas nos becos mais profundos da alma moderna. Meu propósito hoje é convidar vocês a entrarem no deserto para ouvirem novamente a voz, para olharem o bezerro que tenta formar-se dentro de nós. Quando esperamos demais, quando tememos demais ou esquecemos rápido demais. E, sobretudo, para contemplarem o Mishkan, o santuário no deserto, não apenas como estrutura, mas como uma verdadeira pedagogia divina, um caminho de cura para a ansiedade humana, um espaço no qual Deus não é moldado por nós, mas nós somos moldados e moldadas por Ele. Dito isso, quero falar-lhes sobre o silêncio que assusta
e o vazio que gera crises. Por quê? Alguém perguntaria. Porque se existe algo que perturba o ser humano mais profundamente do que a dor, é o silêncio de Deus. E no Sinai, após todo o estrondo, fogo e revelação, veio o silêncio. Moshe subiu ao monte para receber as tábuas do testemunho. 40 dias e 40 noites decorreram. Para um coração acostumado à escravidão, 40 dias sem o mediador, sem o condutor, sem o esteio, representavam 40 eternidades. A dependência emocional do povo por Moshe não era apenas espiritual, era também psicológica, visceral. Ele havia sido o libertador, o intérprete das pragas, o líder daquele grande êxodo, o intercessor diante do mar, o provedor de água, o juiz do povo, enfim, o eixo de estabilidade. Quando o grande líder desaparece na nuvem, Israel sente aquilo que acomete todo ser humano em uma situação semelhante: pânico. Porque a emuná, ou fé pura, a emuná, ou fé madura, a emuná, ou fé que confia no invisível, ainda não havia sido formada naquele povo. Eles tinham ouvido a voz de Deus? Sim. No entanto, ouvir uma vez não basta. Quando o coração ainda está cicatrizando de séculos de opressão. E aqui está, amados irmãos e amadas irmãs, o ponto de tensão de nossa conversa. O povo acredita em Deus, mas não acredita em si mesmo. Acredita no milagre, mas teme o silêncio. Acredita na promessa, mas teme o intervalo da promessa. E é nesse intervalo, que podemos chamar de vácuo existencial, que nascem os bezerros. Porque quando, na imperfeita percepção humana, o Altíssimo Deus demora, as pessoas fabricam substitutos. E como resultante de tudo isso, sobrevém o clamor do medo. E o povo brada: faze-nos um Elohim, faze-nos um Deus. O texto de Shemot, Êxodo, diz: vendo o povo que Moshe tardava a descer. Como devemos entender essa frase? O que é tardar para alguém que nunca havia aprendido a esperar? O que é silêncio para quem sempre foi controlado pela urgência do trabalho forçado? O que é emuná, fé, para quem nunca foi educado na liberdade espiritual? Essas pessoas, lembremos-nos, acabaram de sair de Mitzrayim, Egito, mas o Egito ainda não tinha saído delas. Por isso, o clamor explode: faze-nos um Elohim que vá adiante de nós. Eles não renegam Deus. Eles não desejam outro Deus, no sentido teológico da palavra. Mas eles querem um símbolo, um ponto focal, um objeto que lhes diga: estou aqui. Eles querem uma âncora para a alma. E aqui está a verdade, dura, mas libertadora. O ser humano, de modo geral, não procura idolatria em si mesma. O ser humano busca segurança. E quando não encontra segurança no Altíssimo Deus, por imperfeita avaliação de conjuntura, produz um substituto. De modo geral, idolatria não nasce da rebeldia. Há muitas exceções, evidentemente. Ela floresce da ansiedade. Ela nasce
do medo. Ela não brota do ateísmo, de modo geral, e não nasce no desprezo por Deus. Ela emerge do desejo desesperado de sentir Deus de maneira tangível. Por isso, o bezerro é o ídolo da impaciência. O bezerro é a emuná, ou fé, tentando sobreviver sem maturidade. O bezerro é o coração humano, tentando substituir a presença verdadeira por uma presença fabricada. E nós, ainda hoje, fazemos o mesmo, ainda que muitas vezes não percebamos. E assim, voltemos àquele contexto. O bezerro de ouro é fabricado. Uma solução humana, se é que podemos chamar de solução, mas para eles parecia ser, portanto, equivocada e hostil ao Altíssimo Deus. Porque eles queriam resolver um problema espiritual, uma carência profunda. Aaron, pressionado pela multidão, até fez esforços para retardar o caos, mas falhou. E quando o ouro é derretido e moldado, surge não apenas um objeto, mas uma síntese de tudo que Israel ainda não havia desaprendido de Mitzrayim, Egito. Para aquelas almas confusas e atemorizadas, o bezerro representava poder, força, vitalidade, liderança, fertilidade, estabilidade. Tudo aquilo que as pessoas sentiam que estava faltando naquele momento de profunda incerteza. E então, o povo declara: Este é o teu Deus que te tirou do Egito. Na verdade, não era propriamente politeísmo, era nostalgia, regressão, o passado falando mais alto que o futuro, o trauma vencendo a esperança. E quando o passado tem mais peso do que a promessa, o que as pessoas fazem? Constroem bezerros. Bezerros de controle, bezerros de segurança emocional, bezerros de soluções rápidas, bezerros de autossuficiência, bezerros de relacionamentos tóxicos, bezerros de religião sem Deus, bezerros de imagens, confrontadores da verdade. Ou seja, o bezerro é tudo aquilo que construímos quando fazemos tentativa de ajudar o Altíssimo Deus a ajudar-nos, como se ele precisasse de alguma ajuda. Assim, no bojo desse cenário ingrato e profundamente respeitoso, o Altíssimo Deus quase destrói o povo. É claro que Deus sempre soube, sabe e saberá tudo. Tudo fazia e faz parte de seu perfeito plano. Mas, por que Deus atuou daquela forma? Não por raiva meramente emocional, mas porque idolatria destrói a alma humana, rompe a aliança, confunde o Criador com a criatura. Isso é gravíssimo, porque expressa soberba e arrogância no mais alto grau. Enfim, idolatria rebaixa o Altíssimo Deus ao tamanho do nosso medo. Mas nem tudo estava perdido. Havia Moshe, e é claro que isso sempre fez parte do plano perfeito de Deus. E Moshe, nós podemos dizer que foi a ponte que não quebrou. Quando Deus anunciou sua intenção de destruir Israel e recomeçar do zero com Moshe, ocorre um dos momentos, pelo menos para mim, mais arrebatadores da história espiritual da humanidade. Moshe, o homem que tinha todos os motivos para aceitar essa proposta, afinal,
ele subiria ao posto de novo Abraham. Mas o que ele faz? Recusa. Com firmeza, com amor, com coragem, com sacrifício, expressando-se como um verdadeiro líder. E ele clama a Deus: se tu não perdoares este povo, risca-me do teu livro. Nenhuma frase humana jamais ecoou tão altamente, assim penso eu, no tribunal divino. Moshe, naquele momento, consolida-se como intercessor, ponte, mediador, sacrifício vivo, pastor ferido pelo rebanho, líder que não abandona, profeta que se recusa a ser maior do que o seu povo. Essa é a liderança verdadeira na sua forma mais sublime. E o Altíssimo Deus, o que faz? O soberano Senhor escuta. E o perdão que emana dele não cai como uma simples palavra. Ele vem acompanhado de uma nova estrutura, uma caminhada, um novo começo. Assim é fácil entendermos que o Mishkan, o santuário no deserto, tem relação direta com a longa estrada da maturidade espiritual daquele povo. Deus não destruiu Israel, mas também não deixou seu povo na infantilidade espiritual. Ele convidou aquelas pessoas e conduziu-as ao amadurecimento e aperfeiçoamento. Aí vocês perguntam, como? Pela repetição diária do sacrifício, pela disciplina do ritual, pelo ritmo da adoração, pela beleza sagrada, pela ordem litúrgica, pelo sacerdócio consagrado, pela distinção entre santo e profano, por sua presença visível no meio da vida cotidiana, como estamos estudando na abordagem do Mishkan. O Mishkan é a escola na qual a emuná, ou fé imatura, aprende a caminhar. Ou seja, é o Sinai transformado em rotina. É a voz divina transformada em presença entre teias, fios, tecidos e ouro. E assim o Altíssimo Deus diz: vocês caíram, porém eu permanecerei com vocês. Construam para mim um santuário, e eu habitarei no meio de vocês, que pode ser entendido também de uma outra forma, e eu habitarei dentro de vocês. Por quais motivos Deus agiu assim? Não por mérito daquela gente, mas por misericórdia. Não por força, mas por graça. Não por perfeição, mas por aliança. E há aqui um ponto que merece toda a nossa atenção. O bezerro e o Mishkan devem ser compreendidos também como metáforas da vida humana. As palavras que estou dirigindo a vocês hoje não constituem apenas uma exegese de textos antigos. É uma convocação espiritual contemporânea. Por quê? Porque o bezerro ainda persiste e tenta ser formado dentro de nós, sempre que o Altíssimo Deus, em nossa deformada compreensão do tempo, parece demorar. Sempre que a resposta não vem, sempre que o silêncio parece eterno, sempre que o líder desaparece da nossa vista, sempre que a ansiedade nos domina, sempre que o medo fala mais alto que nossa emuná ou fé. E o Mishkan? Esse ainda precisa ser construído dentro de nós, sempre que sentimos
qualquer tipo de insegurança. Sempre que a tentação nos empurra para fabricar soluções. Sempre que desejamos moldar o Altíssimo Deus à nossa imagem. Sempre que almejamos atalhos espirituais. Sempre que perdemos o foco. Porque o Mishkan é o antídoto do bezerro. É a obediência, substituindo o impulso. É a santidade, substituindo o caos. É a disciplina, substituindo a ansiedade. É a presença divina, substituindo a imaginação humana. Preciso fazer um chamado final. Entre o bezerro e o Mishkan, pergunto a vocês: quem somos? Quem seremos? Ao encerrar essa primeira parte, o estudo é longo, que é uma introdução ao que vai ser demonstrado, não posso deixar de fazer a pergunta, que gostaria que ecoasse no coração de todas as pessoas que tiverem acesso a esta mensagem. Estamos construindo bezerros ou estamos construindo um Mishkan? Cada decisão, cada hábito, cada resposta ao silêncio de Deus, cada impulso diante do medo, cada atitude diante da demora, cada escolha diante da incerteza, constrói algo dentro de nós. Ou moldamos um bezerro, ou erguemos um santuário para o Altíssimo Deus. Não existe neutralidade na vida espiritual. E o convite de Deus permanece o mesmo. Trazei para mim ouro, prata, bronze e outros materiais, construí para mim vós um santuário e habitarei no meio de vós. Essa frase vem atravessando os séculos, uma promessa que também atravessa gerações, um chamado para que deixemos de modelar Deus à nossa imagem e permitamos mansamente, amorosamente, adorativamente, que Ele nos forge conforme a sua. Comecei perguntando sobre ansiedade, mas terminarei falando sobre presença. Comecei falando de queda e encerrarei falando de restauração. Comecei falando de ídolos, finalizarei falando de santidade. Comecei falando de um povo que não soube esperar e findarei falando do único Deus vivo e verdadeiro, que nunca deixou de permanecer. Assim, que hoje estejamos inaugurando uma jornada espiritual profunda, um convite à coragem, um chamado à maturidade e um sopro da graça divina sobre cada alma que ouvir esta mensagem. Porque diante do chamado final de Deus, precisamos responder-lhe com toda a nossa força, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Entre bezerro e Mishkan, quem somos e quem seremos? Amém. Amém.